Neste vídeo, eu vou oferecer dicas para os professores de escola bíblica dominical, tanto questões práticas, bíblicas e, sobretudo, pedagógicas, para ajudar cada um deles a preparar a aula, a fim de que eles sejam claros diante de seus alunos, mas, sobretudo, fiéis às Escrituras Sagradas. A primeira coisa a fazer é começar pelo texto bíblico, não pela revista. Quando a gente está em classe, a gente precisa conceber de que é escola bíblica dominical e não escola revista dominical. A gente estuda a Bíblia. A revista serve como um auxílio para nos ajudar, não para substituir o texto bíblico. Por isso, de uma forma proposital, estou projetando Neemias capítulo 8, versículo 8, que nos diz assim: vou deixar destacado para que você possa fazer a localização e a leitura de igual modo. Assim leram no livro, na lei de Deus, distintamente e deram sentido de modo que se entendesse a leitura. Quando a gente lê a palavra de Deus, precisamos conceber o seguinte: ler é entender. Se você, por exemplo, leu e não entendeu, é porque está com dificuldade na leitura. Eu sugiro que você procure ajuda para aprender a ler ou tirar esse grau de dificuldade no tocante à leitura. Agora, uma vez lendo e entendendo perfeitamente o texto, é preciso interpretar antes de fazer a aplicação. Às vezes a pessoa faz a leitura, já quer fazer uma aplicação. Vai, sem dúvida alguma, incorrer em erro. É preciso essa etapa: leitura, entendimento, interpretação e aplicação. Mais dicas bem práticas. Leia o texto completo. Suponhamos que você vai falar sobre o amor de Deus para com a humanidade, baseado em João 3,16. É de bom alvitre que você não apenas leia o capítulo 3 todo para saber o que vem antes e depois, mas, sobretudo, que tenha uma noção do livro, uma referência a esse evangelho, João. Por quê? É preciso ter essa compreensão, porque muitas vezes tem algo que é dito mais à frente que vai lhe ajudar na compreensão adequada. E fará falta caso você não fazer a leitura toda. Então, neste caso, a sugestão é: leia todo o Evangelho de João para ter uma compreensão. Na ausência dessa leitura plena, você pode se valer de uma introdução bíblica. Vai para uma introdução e começa a fazer a sua leitura, os seus apontamentos, tendo uma noção do que se encontra nesse Evangelho. Depois disto, você tem que fazer o seguinte: observar. A observação é imprescindível. Quem escreveu? Para quem escreveu? Por quê? Ou seja, qual o motivo? Em que contexto? Uma outra coisa, precisa evitar preparar a aula repetindo o comentário da revista. Existem pessoas que quer que no âmbito da sala de aula se leia na íntegra a revista. E se o professor não lê, a pessoa fica chateada, o aluno fica chateado. Ele confunde escola bíblica dominical com escola revista dominical. Mas a gente precisa entender que o texto significava primeiro para os ouvintes. A gente tem que, portanto, ir primeiramente ao texto, porque, como eu disse, precisamos começar pelo texto bíblico, permanecer no texto bíblico e terminar com o texto bíblico, no sentido de estarmos realmente fundamentados nele e não necessariamente no auxílio que é a revista. A segunda coisa é: defina um objetivo claro para a aula. A gente precisa, então, conhecer os nossos alunos. O que os meus alunos devem aprender? É o professor que tem que ter esse objetivo claro na sua mente enquanto está preparando a aula. O que os alunos devem sentir?
E outra pergunta: o que devem praticar após a aula? Vou aqui projetar esse texto de Tiago, no capítulo de número 1, versículo 22. Note que diz assim a palavra de Deus: E sede, e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Ao final, o aluno deve compreender, por exemplo, Tiago, caso você esteja falando sobre esta carta, você será uma pessoa importante para desafiar o aluno a colocar em prática este ensinamento, que é praticar a palavra no cotidiano. Por que é importante o objetivo? Enquanto você está preparando a aula, professor. Sem objetivo claro, a aula vira informação sem transformação. Algo que eu preciso falar é em relação à estrutura da aula, que pode ser em três partes. Uma boa aula bíblica geralmente vai seguir este caminho. Primeiro, o que o texto diz? Porque a compreensão que o texto diz é essencial para todo aluno, bem como para todo professor. É importante a explicação do texto, você se ater às palavras-chave do texto bíblico e, sobretudo, estar bem atrelado ao contexto. Além da compreensão, tem que ter a convicção. O que Deus quer nos ensinar? O que Deus deseja falar ao nosso coração? Porque existe um princípio espiritual, existe algo a ser praticado e que é normativo para todas as pessoas em qualquer lugar, em épocas diferentes, por exemplo, mas é uma verdade. Um princípio, ele deve ser seguido. Se é realmente bíblico, precisa ser praticado por todos. Mas dentro dessa convicção, você precisa compreender a verdade central da passagem, e isto demanda tempo para descobrir. Daí a necessidade de se preparar, de ler o texto, preferencialmente mais de uma vez, leia em voz baixa ou silenciosamente, depois leia em voz alta. Você pode fazer a leitura uma, duas, três vezes, quer na mesma versão, ou fazendo a leitura em duas ou mais versões, para aumentar a compreensão, para ampliar os sentidos, etc. e tal. Mas além da compreensão, da convicção, é necessário a aplicação. Eu já disse que a aplicação só deve ser feita depois da leitura, do entendimento, da interpretação, aí vem a aplicação. Como viver isso hoje? Aí você vai para os exemplos práticos. Você vai falar sobre os desafios reais. Você vai fazer perguntas para reflexão, para que o aluno venha realmente se deter. Lembra de Tiago, capítulo 1, versículo 22? Sedes praticantes da palavra. Mas você pode também usar recursos, outros, tipo exemplos simples e do cotidiano. Ainda, use exemplos simples e do dia a dia. Jesus ensinava falando sobre sementes, sobre casas, sobre moedas, sobre famílias. Você pode trazer alguns exemplos bem simples da família, do trabalho, da igreja, das redes sociais, porque quanto mais próximo estiver da realidade do aluno, maior será a compreensão. Em relação às perguntas, faça boas perguntas. Não basta apenas boas respostas. Boas perguntas precisam ser feitas. O saudoso pastor Russell Shedd, conhecido como Doutor Bíblia, certa ocasião ele disse: faça pergunta ao texto bíblico, mas faça perguntas adequadas. Pergunta adequada, apropriada. Porque às vezes a pessoa faz pergunta descabida, mas precisa fazer uma pergunta inteligente, adequada ao texto. O que o texto revela sobre Deus?
Como isso confronta a nossa prática cristã hoje? O que muda na nossa semana se vivermos esse ensino? Porque o professor não é aquela pessoa apenas quem fala, mas quem conduz ao aprendizado. Daí a necessidade do professor conhecer a sua classe. Ele tem que considerar a faixa etária, o nível bíblico, o nível cultural, a questão relacionada ao estudo, a realidade espiritual e social de cada um dos seus alunos. O grau de instrução é importante você conhecer, porque se eu tiver um aluno com um grau de instrução mais baixo, eu não posso colocar a minha aula lá em cima. Eu tenho que diminuir um pouco o nível para que esse aluno ele possa me acompanhar. Mas não significa que eu estando com ele durante um ano, eu vou sempre permanecer nesse nível ou abaixar o nível. Pelo contrário, eu vou conduzi-lo, vou incentivá-lo a aumentar o nível e me acompanhar. É que nem na questão da língua portuguesa. Não basta apenas ler, falar, é preciso compreender. E onde é que você vai encontrar o sentido das palavras? No dicionário de língua portuguesa. Você precisa recorrer ao dicionário. É muito mais do que aumentar vocabulário. É conhecimento. E o conhecimento não gera caos. A ignorância gera. O desconhecimento é ruim, é nocivo. Daí a importância de você saber a faixa etária, o nível bíblico, o grau de instrução da pessoa, do aluno em questão, a realidade espiritual, social e até mesmo emocional. Existem pessoas emocionalmente sensíveis, outras um tanto com comportamento realmente difícil de lidar, mas você precisa conhecer a sua classe, mas tendo uma noção de cada um deles. A mesma lição precisa ser ensinada de forma diferente para crianças, para jovens, para adultos, para novos convertidos. Quando eu estou falando com os novos convertidos, a linguagem é uma. Quando falo para adolescentes e jovens, é outra. Agora, quando falo para adultos, eu estou lidando com eles de uma forma de igual para igual, como uma pessoa adulta, madura, etc. e tal. Eu não vou lidar com o adulto como se fosse falar com uma criança. Tipo, eu falo um versículo e o adulto tem que terminar. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Para com isso. Essa didática, essa pedagogia é para a criança. Posso tudo naquele que me fortalece. Às vezes, tem pregadores que vão para o púlpito e agem dessa forma com a congregação. Vários adultos ficam repetindo as coisas, mas com uma pedagogia que é destinada às crianças. A gente, como adulto, precisa levar a reflexão. Você lê o Salmo 23 e você pergunta o que que esse texto, o que que esse salmo lhe ajudou em algum momento de sua vida. Você vai ter que levar o aluno a parar e refletir, e não utilizar uma metodologia, uma pedagogia de um grupo específico para o adulto. 1 Coríntios capítulo 9, 22 fala o apóstolo Paulo: fiz-me tudo para com todos. Então, se você prega na igreja, na IBD, você precisa distinguir as faixas etárias, as classes que são diferentes, que é de crianças, jovens, adultos, adolescentes, novos convertidos, porque você precisa ensinar de uma maneira diferenciada. Ah, todo mundo é igual na igreja. Não, ninguém é igual na igreja. As pessoas são diferentes. Tem pessoas que, quando me vê, me dá um abraço.
Gosta de abraço. Tem outras pessoas que estendem a mão, só quer um aperto de mão. E quando ele estica muito o braço, ele está dizendo assim, ele mantém essa distância, ele quer esse distanciamento e eu preciso respeitar. Eu não vou puxar ele aqui, me dá um abraço aqui. Se ele não quer me dar um abraço, já é uma postura dele, você respeita. Percebeu como são as coisas? Você tem que tratar as pessoas de uma forma diferente, individualizada, não da mesma forma. Existem pessoas que gostam de uma brincadeira, tem pessoas que não gostam, e você vai ter que respeitar essas opiniões, mas, sobretudo, saber lidar com cada uma delas. Mas planeje também o tempo da aula. Vai variar de igreja para igreja o tempo de aula, mas você pode fazer uma aula de uma forma bem preparada, respeitando esse tempo. Uma sugestão apenas, 45 minutos. Eu, particularmente, acho muito pouco. Eu usei até muito pouco, né? Eu acho pouco, mas, de repente, 5 minutos numa introdução, 25 minutos na exposição bíblica, 10 minutos na aplicação e diálogo, tendo interação ali com os alunos, 5 minutos, uma conclusão, uma oração. A oração não precisa ser no final, pode ser no início, pode ser no meio. O importante é que, quando você planejar, faça isso em oração. Em aula, continue nesse espírito de oração. E após, agradeça a Deus em oração pela aula e peça graça, misericórdia, sabedoria para a aula seguinte. Porque quem não planeja o tempo, ele termina correndo ou não termina. Então, é importantíssimo essa organização. De que modo? Planejando o tempo da aula. Ore antes, durante e depois da preparação, porque a escola bíblica dominical é um ministério espiritual, não é apenas didático, não é meramente informativo. Ore, portanto, por entendimento do texto, clareza ao ensinar e transformação dos alunos, porque vale a pena dedicar tempo na nossa tão querida Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe grandemente a sua vida e que você, professor, caso tenha alguma dúvida, caso queira deixar alguma pergunta, pode deixar aqui no comentário, que em tempo hábil eu darei essa atenção e essa resposta. Deus abençoe abundantemente a sua vida.